Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui hoje, só eu e Guilherme Ribeiro Paturi. Olhei aqui pro lado, também estou com uma camisa do Boca Juniors aqui, não estou usando. A do Guilherme é um pouco mais vintage que a minha, cara, mas... Estamos aqui nesse episódio especial, entre aspas, em comemoração aí à Copa do Mundo de Rugby que teve recentemente, né? E também em como a gente pode chamar isso, cara? Não é uma comemoração, mas em análise aí do que vai ocorrer, né, nas eleições, o segundo turno na Argentina que está para ocorrer logo menos. Gui, como é que você está hoje aí, nessa nossa gravação do podcast Boleiros de Humanas? Comente um pouco sobre as eleições da Argentina e também, né, a gente está de boca porque vai ter final. Realmente, hoje a gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 1º de novembro, a final é no sábado, que vem a ser dia 4 de novembro, é isso mesmo? E entre Boca e Fluminense. Então, muitos temas argentinos hoje, né, Gui? Isso, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Ouvinte, alô, Miguel. Não tem alô, Franco hoje, ficou órfã a minha frase. Uma honra estar aqui, como sempre, meu caro. Muito feliz de estar aqui. E é isso, né, querido? Eleição na Argentina pegando fogo. Primeiro turno, assim, resultado surpreendente. Vem gente aí falando que não é surpreendente, não sei o quê, mas tudo engenheiro de obra pronta, porque foi surpreendente sim, quem disse que não tá errado. Eu realmente acho isso, apesar de ter aí um pessoal falando que já sabia nada. Então eu vou entrar isso mais no segundo bloco, né? Pra gente fazer também uma análise desse primeiro turno e bem um estudo, talvez. Não um estudo, mas uma conversa sobre o segundo turno. E é isso, né, cara? De Boca de novo, camisa que nem eu falei, acho que foi no último ou penúltimo episódio de 2000, de quando o Boca conquistou a Libertadores em cima do Palmeiras em São Paulo, inclusive nos pênaltis. E é isso, no sábado, às 5 horas da tarde, horário local, no Rio de Janeiro, o Boca Juniors enfrenta o Fluminense. Estamos aqui, então, declarando a torcida desse podcast, Boleiros de Humanas, pelo Renesse, que busca a sétima, né, cara? Vai ser difícil com o Fluminense de local, basicamente. Não basicamente, efetivamente de local. Mas não sei, cara. Acho que dá. E como a gente não vai, esse episódio de rugby, a gente não vai falar da final da Libertadores, acho que vale a pena que a gente já dá a nossa... O que a gente acha que vai rolar nesse jogo, né, cara? Eu acho que vai dar Boca 1-0. Primeira vitória do Boca no mata-mata. Será, cara? Eu acho que o Franco estaria aqui, ele falaria que o Diniz ia ganhar de 40-0 do Boca Juniors, né? Mas eu acho que vai empatar esse jogo, para variar um pouco. 2-2 e o Fluminense ganhando os pênaltis. Já viu? Isso ia ser uma redenção, né, cara? Uma redenção, perdeu para a Liga Deportiva Universitária em 2008 nos pênaltis. Mas convenhamos, se bem que a sina foi quebrada, tá? Temos aí um ano bastante atípico, eu acho, pô. Para completar esse ano atípico, só falta o Fluminense ser campeão da Libertadores. Pô, Manchester City campeão da Champions. Perfeito. São Paulo campeão da Copa do Brasil. E eu posso falar isso, pô. Tem um lugar de fala nessa resenha. O Botafogo vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não acabou o gás dessa Coca, não. Acho que eles vão ser campeões mesmo. E só falta o Fluminense ganhar, cara. Então, acho que é isso. 2-2, o Fluminense leva nos pênaltis. Me cobrem depois na próxima gravação do Boleiros de Humanas. Hein? Podem cobrar. Só antes de entrar no episódio de fato, efetivamente, só queria comentar o seguinte, né, cara? O Botafogo é uma situação meio drástica, assim. Como dizem na Inglaterra, se o Botafogo perder esse campeonato, vai ser a bottle do século, cara. Porque isso é uma coisa dramática, assim. Cara, mas eu não sei não, hein? Sei não, hein? Comentário final, cara. Botafogo hoje, dia 1º de novembro, joga contra o Palmeiras. Vai ser complexo esse jogo, cara.
Mas veremos. E se o Palmeiras perder, se o Palmeiras ganha hoje, fica 3 pontos Botafogo. Cara, aí o negócio fica feio. Isso é aquela final do mata-mata clássica. É o jogo de 6 pontos, né? Porque se o Botafogo vence hoje, aí fica complexo. Mas veremos qual vai ser. Não tenho mais comentários, cara. Vamos começar logo esse nosso episódio falando sobre o rugby na Argentina. Por favor, comecemos. Vamos lá, então. Passando para o nosso primeiro bloco, o kickoff. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360, e a gente está dando início aqui ao nosso kickoff, esse episódio bem argentino, bem assim, diverso em termos de temas, mas a verdade é que ele é mais em comemoração, talvez, à Copa do Mundo de Rugby, que a gente adoraria ter feito um episódio específico aqui sobre a Copa do Mundo de Rugby. A gente já tratou sobre rugby no Boleiros de Humanas, um episódio muito bacana, inclusive, que a gente fez sobre o esporte. E hoje a gente vai fazer esse episódio aqui, a Copa do Mundo de Rugby, que acabou, né, no sábado passado, na verdade, dia 28 de outubro, com a vitória, né, a conquista da segunda Copa do Mundo, segundo título da África do Sul, vitória aí de 12-11 sobre a Nova Zelândia, que é o grande, enfim, é o Brasil do rugby, a Nova Zelândia, né, o Pelé do rugby. Então, foi uma vitória tanto para a África do Sul. E a Argentina, não sei se muitos acompanharam a Copa do Mundo de Rugby, a Argentina foi super bem, ficou em 4º lugar, perdeu na semifinal para a Nova Zelândia. Foi assim, uma vitória até meio avassaladora da Nova Zelândia, 44-6, mas a disputa de 3º lugar foi assim, nos detalhes, 26-23, perdeu o jogo para a Inglaterra. Então a Argentina não conquistou aí um local no pódio, mas foi super bem, assim, uma performance muito boa dos Pumas, como são conhecidos, a seleção de rugby argentina. E Gui, valendo aí, cara, 1.000 pesos argentinos. O que é um Puma em português, cara? Cara, um puma é um jaguar, não seria, cara? Uma onça pintada? Uma onça pintada? Seria uma onça, exatamente, cara. Um puma é uma onça, cara. Boa. Uma boa. As onças, cara. Em 4º lugar. E a gente tá aqui pra entender um pouquinho, né? Porque vocês já devem ter percebido isso, cara. Rugby é um esporte que eu gosto bastante, gosto de assistir, gosto de praticar, assim. Mas não é um esporte muito disseminado no Brasil. E é até interessante isso, porque o rugby, a gente já fez alguns episódios aqui tratando sobre a história do rugby, a história do futebol, né, como surgiu o futebol. Rugby e o futebol têm algumas similitudes, assim, até do ponto de vista do surgimento dos esportes. Efetivamente, o nome oficial do rugby é Rugby Football Union. Esse é o nome do esporte, né? E depois vocês dão uma olhada lá no nosso episódio sobre a história da fundação do futebol, efetivamente o que aconteceu foi uma separação. No passado, o rugby e o futebol eram o mesmo esporte. No futebol podia pegar a bola com a mão, enfim, não tinha regra quanto a derrubar jogador, né, igual os tackles, os famosos tackles do rugby, do futebol americano. Então, o que aconteceu foi uma separação. Tem alguns pontos semelhantes entre o rugby e o futebol. E até se for parar para pensar, não tem muita coisa parecida, mas tem, né? A bola pode ser oval, uma outra redonda, a bola sempre está no chão, pode pegar com a mão ou não, mas ainda tem momentos de chutes, momentos onde a bola sai do campo e tem aquela espécie de lateral no rugby. Então tem até hoje aí algumas semelhanças nas quais a gente pode pensar aí entre esses dois esportes que provêm aí da mesma raiz, o rugby e o futebol, como a gente entende. Mas tudo isso para falar que
Os dois esportes partiram lá do Reino Unido, da Inglaterra, e só o futebol se popularizou no Brasil. Se popularizou muito, mas o rugby nada, né, efetivamente. Na Argentina, no entanto, esse não foi o caso. O futebol se popularizou muito lá, a gente sabe, a Argentina é um país onde o futebol é mais popular no mundo, certamente, assim como o Brasil, alguns outros europeus, Itália, Alemanha, Inglaterra. Mas o rugby é extremamente popular lá também. Por quê que no Brasil isso não pegou, a moda não pegou, enquanto na Argentina pegou? Inclusive, em alguns aspectos, existem regiões da Argentina onde o rugby é mais relevante do que o futebol, isso é verdade. E até em outros países da América do Sul, o rugby tem alguma relevância, né? O Uruguai, o rugby tem bastante relevância, o Chile é um país onde o rugby é mais tradicional. O rugby brasileiro tem conquistado uma relevância maior recentemente, é bem verdade isso. Recentemente, a seleção brasileira de rugby venceu a maior parte das disputas contra o Chile, tem vencido jogos contra a seleção uruguaia, mas contra os Pumas, as onças da Argentina, são sempre derrotas avassaladoras. A verdade é que a Argentina está anos-luz à frente dos outros países da Argentina. Por que aconteceu isso, Gui? Você tem alguma sugestão pelo motivo do rugby ter pegado na Argentina e não tanto em outros países da América do Sul? Cara, eu não só não tenho, mas assim, eu até partindo, né, desse ponto, uma coisa que parece interessante para mim é que você mencionou, tocou nisso, as similaridades do futebol e do rugby, que o rugby, diferentemente do futebol, similarmente ao futebol, foi introduzido pelos britânicos, mas não saiu muito da Commonwealth, né? Ficou ali concentrado na Nova Zelândia, na África do Sul, na Inglaterra, na Irlanda, etc. A Argentina destoa, né? Por ser um país que realmente, principalmente recentemente, nos últimos 20 anos, é forte e competitivo no rugby, mas não é parte dessa Commonwealth. Inclusive tem uma rivalidade forte com a Inglaterra devido à Guerra das Malvinas. Então não tenho uma resposta para a sua pergunta, mas esse é o meu pitaco sobre o tema. Interessante isso, cara. E a verdade, efetivamente, tem tudo a ver com a Inglaterra, tudo a ver com o Commonwealth, na verdade, cara. Porque a Argentina, por mais que não tenha sido colonizada pela Inglaterra, é como se tivesse sido, né, Gui? Eu acho que você vai saber falar sobre isso até melhor do que eu, cara, mas a Inglaterra investiu fortemente na Argentina aí no século passado. Cerca de 30 mil ingleses imigraram para a Argentina aí, na virada do século XIX para o século XX, e comparado com outras nacionalidades como italianos, que, enfim, acho que a maior imigração de italianos do mundo, se eu não me engano, foi primeiro para os Estados Unidos, depois para a Argentina e em seguida para o Brasil. É bem próximo esses números aí, na verdade. Acho que o Brasil teve mais numericamente que a Argentina, mas assim, proporcionalmente eu acho que a Argentina se sai maior que o Brasil, se eu não me engano, peço desculpas. E também é o caso, né? Logicamente a Argentina recebeu muitos imigrantes espanhóis, de fato, até pelo grau de colônia aí, mas tem uma grande diferença entre os imigrantes espanhóis e italianos que foram para a Argentina e os imigrantes ingleses. Em sua larga escala, os italianos e espanhóis que foram para a Argentina eram operários, trabalharam em fábricas, indústrias recém-montadas, fazendas, agropecuária de fato, enquanto os ingleses eram ali, né, já comerciantes da classe média, pessoas que investiam e criavam fábricas na Argentina, por exemplo, a classe mais alta. Esses, então, levaram muito dinheiro, muitos costumes também. A Inglaterra investiu fortemente na Argentina. Buenos Aires já foi uma das cidades mais ricas do mundo, inclusive. Era uma espécie de pequena Little London, né? Efetivamente, a única filial da famosa loja de departamentos inglesa Harrods, que é uma das lojas mais caras do mundo, foi aberta em Buenos Aires aí no século XX, começo do século XX, porque Buenos Aires era aí uma cidade que tinha uma grande influência inglesa. Isso também se retratava nos esportes.
Em 1912, por exemplo, o jornal, para vocês pegarem até um pouco da força que tinha essa influência inglesa na Argentina, aí no começo do século XX. Tinham jornais britânicos publicados em Buenos Aires para, enfim, a classe de britânicos ingleses que moravam lá consumirem. Esse jornal em particular, o The Standard, publicado em 1912, aí já destacava, cara, o entusiasmo pelo qual o futebol, porém principalmente o rugby, estavam sendo adotados pelos argentinos. E os ingleses foram formando, cara, vários clubes na Argentina para praticarem o rugby. Um deles, inclusive, um dos mais famosos, era o River Plate Rugby Football Union, que não é o River Plate do futebol, e que posteriormente virou a Unión Argentina de Rugby, mas é isso. Clubes foram criados no qual, desde aquela época, o esporte era bastante praticado. Outras questões relacionadas ao investimento, à imigração, os ingleses trouxeram para a Argentina, porque eles investiam tanto no país, algumas noções que eram clássicas para a prática do rugby, como a cultura de escolas inglesas, né, internatos, nas quais os jovens da burguesia, das classes mais altas, iam estudar, por exemplo, e passavam efetivamente a semana ou períodos hospedados na escola, morando na escola e praticando esportes, efetivamente. Isso é uma cultura clássica da Grã-Bretanha que foi exportada para a Argentina aí no começo do século XX. E cada escola, cada colégio, efetivamente passou a ter um clube no qual se praticava essencialmente um esporte, rugby, mais do que futebol. Em outros episódios que a gente já debateu aqui, origem do futebol, diferença com o rugby, algo tem que ficar claro. No começo do século XX ainda, já estava passando por uma virada. Mas ainda assim, no começo do século XX, o futebol era visto como um jogo de operário, das classes, enfim, um pouco mais baixas na Inglaterra, enquanto o rugby era um jogo de cavalheiros, né, efetivamente. E isso foi transmitido para a Argentina também. Então, a burguesia inglesa foi criando inúmeros clubes, inúmeras escolas, internatos, o que foi disseminando e perpetuando aí, no início do século XX, a prática do rugby na Argentina. Alguma coisa a declarar sobre esse começo aí dessa criação da cultura do rugby argentino, cara? Cara, só entrando na parte mais histórica que você entrou, né, cara, é importante assim, realmente frisar como a Inglaterra, pós-independência latino-americana, na Espanha e Portugal, realmente entrou, assim, como não é metrópole, não como um poder colonizador, mas como um poder financeiro. A Inglaterra era dona da América Latina por, assim, várias décadas após a independência, porque os países estavam quebrados, né, quando se separaram da Espanha e de Portugal, respectivamente, assim. Isso é o caso no Brasil, que você entrou. A Inglaterra é dona de diversos empreendimentos no Brasil, por exemplo, a companhia de luz do Rio de Janeiro, a Light, era uma empresa britânica, a companhia de bondes de Porto Alegre era britânica, a companhia de telégrafos de Porto Alegre era britânica. Então, assim, a Inglaterra controlava muito no Brasil e na Argentina também. Principalmente o sistema ferroviário argentino era totalmente controlado quase pelos ingleses, assim, as ferrovias argentinas que, enfim, conectavam Buenos Aires com Córdoba, Mendoza, principalmente o norte do país, eram totalmente, eram controladas pela Buenos Aires and Pacific Railway Company, que era justamente uma empresa britânica. Isso tudo, esse processo só foi acabar, cara, em 1930, 1940, nessa época, com Juan Domingo Perón, que nacionalizou, estatizou, essas e outras empresas inglesas. E toda essa conversa sobre estatização e privatização é um grande tema na Argentina, que tem muito mais empresa estatal
que o Brasil. Por exemplo, a Aerolíneas Argentinas é uma empresa que foi reestatizada em 2012, no governo Cristina Kirchner. Então, desculpa, foi em 2008, eu acho, foi a YPF, e Chaciamentos Petrolíferos Fiscais, a Petrobras Argentina, que foi reestatizada em 2012. Então, assim, isso é outro tema que a gente pode entrar no segundo bloco, mas é isso, a Inglaterra realmente dominava a Argentina financeiramente no começo do século XIX e século XX. Cara, perfeito. Não poderia ter, enfim, classificado de uma forma melhor, cara, e acho que a história do rugby na Argentina passa muito pelos caminhos aí dos ingleses, e eu acho que é louvável, assim, o sucesso que a Argentina tem obtido do ponto de vista internacional nesse esporte. Qual é a dificuldade principal dos argentinos para terem um sucesso maior? Talvez é a cultura aqui no nosso continente na prática desse esporte. Quando eu digo continente, até as Américas, né? Efetivamente a América do Norte também incluído aí, não tem países que jogam rugby de forma corriqueira, o que torna difícil para clubes aqui argentinos terem disputas e confrontos dificultosos e contra outros clubes aqui. Os argentinos, como eu falei, ano após ano, aí, a partir dos anos 70, quando clubes foram se organizando, campeonatos foram se estruturando dentro do território argentino, nos anos 90, e por mais que ainda tenha uma grande predominância do rugby amador na Argentina, foram estruturando aí torneios mais organizados aí a partir dos anos 90. Em nível continental, isso nunca ocorreu, pois os argentinos se sobressaem em muito, né, efetivamente, ao restante do continente. O que existe agora, efetivamente, são torneios nos quais clubes são colocados na Argentina frente a equipes da África do Sul, a equipes das ilhas do Pacífico, que tem uma grande tradição em rugby, Tonga, Fiji, Nova Zelândia. Todos esses países têm grandes seleções de rugby e performam muito bem, né? Como eu falei, a Nova Zelândia é o Brasil do rugby. As equipes argentinas, algumas equipes argentinas já foram formadas com o propósito de jogarem campeonatos internacionais contra essas equipes mais tradicionais, como, por exemplo, a equipe do Pampas 15, era uma equipe argentina de rugby que inicialmente foi formada, e isso é verdade, para jogar a Vodacom Cup, que era uma competição de rugby da África do Sul. Então era uma equipe argentina que jogava na África do Sul. Ela, enfim, eram todos argentinos, equipe argentina, mas que jogava as suas partidas na África do Sul, de fato participava de um torneio da África do Sul, porque a competição aqui regional não era boa o suficiente para comportar a equipe da Argentina. Então, a verdade, né, e para vocês verem como era boa a equipe do Pampas 15, a equipe do Pampas 15 jogou as 5 temporadas da Vodacom Cup, que é torneio de rugby da África do Sul, e venceu uma delas, o torneio inaugural, inclusive, se eu não me engano, também vencendo 2 torneios da Pacific Rugby Challenge, que incluem aí, assim, grandes equipes desses países que eu citei, Fiji, Austrália, Tonga, Samoa, que tem bastante tradição, tendo Pampas vencido 2 torneios que participou nesse período. Então demonstra aí o poderio dos argentinos e talvez a maior crítica
dificuldade que a Argentina e as equipes argentinas têm para crescer e expandir aí além de qualquer, enfim, hegemonia regional, é justamente essa hegemonia regional. É difícil que a Argentina seja testada e efetivamente conquiste mais, como, por exemplo, uma Copa do Mundo, pois ela não é testada de forma corriqueira, né? A Argentina vai jogar efetivamente contra seleções mais fortes durante a Copa do Mundo, algum campeonato de Rugby 7, agora a Rugby entrou para as Olimpíadas também, então é algo que não ocorre sempre, mas além do Pampas 15, também é importante frisar, tiveram outros times formados com o propósito justamente de jogar contra times mais estruturados de fora, como é o caso do Jaguares, né? O Jaguares, que foi um clube formado justamente com o intuito de participar do Super Rugby, que é um torneio que une aí efetivamente as melhores equipes, eu acho que pode ser colocado assim, de rugby de 12, né, efetivamente do Pacífico ali. Então temos Austrália, Nova Zelândia, Fiji, enfim, os Jaguares foram uma equipe que foi construída essa equipe justamente para participar contra essas boas equipes dessa região também. Então a Argentina é constantemente forçada a buscar alternativas para a prática do rugby, o que acaba efetivamente dificultando o sucesso dos argentinos em nível nacional, porém ainda é louvável que a Argentina tenha essa característica aí, esse cultivo do esporte, mesmo em um continente, um macrocontinente até, que não pratica em nenhum aspecto quase o esporte do rugby. Gui, o que você tem a declarar, meu amigo? Querido, enfim, eu acho realmente isso interessante, né, cara? Como o rugby, assim, a Argentina é uma potência no rugby, fora a Argentina da América do Sul tem o Uruguai, que também tem uma certa afinidade com o rugby, mas assim, tá chegando aos pés da Argentina, que completamente domina, cara, que domina o continente quando se fala, né, de rugby, assim. Por exemplo, a gente vai entrar nisso mais no terceiro bloco, mas na Copa do Mundo de 23, o Brasil, o Paraguai e a Colômbia não conseguiram classificar, né, para a Copa do Mundo de rugby, enquanto a Argentina, o Uruguai e o Chile conseguiram. Então é uma coisa realmente bem mais do sul do continente. E assim, mas para colocar isso mais ainda em perspectiva, os Estados Unidos não conseguiram classificar para a Copa do Mundo de rugby, o Canadá também não. Assim, é efetivamente uma coisa bem assim britânica, e mesmo assim o Canadá e os Estados Unidos não conseguiram. Isso mais uma correção do que eu falei antes. Eu falei que a Light é uma empresa originalmente britânica no Rio de Janeiro, não, ela é canadense, mas como era 1904 que ela foi criada, era ainda Império Britânico, então estava meio certo, mas eu queria ratificar aí o que eu tinha essa errata. Perfeito, meu amigo. Então, é isso. Vamos fechando esse nosso kickoff de análise geral sobre o rugby argentino e vamos passando para o nosso Toco e Me Voy, onde vamos entender um pouco mais sobre as eleições aí que estão chegando em Buenos Aires. Começando aqui o segundo bloco do nosso Toco Me Voe do podcast Poderes de Humanas. Lembrando sempre, você está escutando o podcast Poderes de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E aqui, querido, vamos falar então sobre o primeiro turno das eleições argentinas de 2023, que trouxeram, né, cara, grandes surpresas. Aqui vou falar rapidinho primeiro para começar, para caso alguém não saiba, os resultados da eleição em si. E daí, eu e Miguel vamos entrar aqui numa análise do primeiro turno e entrar com projeções e pitacos sobre esse segundo turno que vem aí daqui a agora 2 semanas, domingo, dia 19 de novembro. Então é isso. No primeiro turno, eu vou entrar aqui já com os resultados, porque é, claro, o que mais, assim,
importa no momento, que foi uma vitória surpreendente do peronista e atual ministro da Fazenda Sérgio Massa, da União por la Pátria, ele próprio do partido Frente Renovadora, que está nessa coalizão que chama União pela Pátria. Com 36,68% dos votos, ele chegou quase 7 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Javier Milei, do Partido Libertário, da aliança Coalizão Eleitoral La Libertad Avança, que conquistou 29,98% dos votos. E de maneira bem, talvez não surpreendente para quem estava acompanhando, mas de qualquer forma surpreendente, Patrícia Bullrich, da proposta republicana, da coalizão Juntos por El Câmbio, Juntos pela Mudança, né? Chegou em terceiro lugar, bem atrás do Javier Milei, Bullrich conquistando aí seus 23,83 pontos. Também é importante destacar que o ex-governador de Córdoba, Juan Schiaretti, conquistou quase 7% dos votos. Ele que é um peronista não kirchnerista do Partido Justicialista com a coalizão Hacemos por Nuestro País, Fazemos pelo Nosso País. E assim, entrando assim, agora com esses resultados já expostos, é importante ressaltar duas coisas. Primeiro, quase todas as pesquisas eleitorais indicavam uma vitória do Milei contundente, assim, colocando o Milei mais de 5 pontos à frente do Massa. E o inverso acabou acontecendo, com o Massa conquistando assim um surpreendente primeiro lugar. Algumas poucas pesquisas, como a da Atlas Intel, empresa brasileira de pesquisas, inclusive, deu a vitória, indicava uma vitória do Sérgio Massa por aí 4,5 pontos de diferença, então chegou a mais perto de acertar, mas quase todas as outras pesquisas davam vitória do Milei, por assim, variava muito, de 0,4 a 12 pontos percentuais em cima do Massa, e quase nenhuma indicava a burra de segundo turno, então já se sabia mais ou menos que o segundo turno seria Massa-Milei, mas não se sabia que seria assim o Massa em primeiro lugar. Foi assim uma surpresa quase que total na Argentina. Inclusive, eu acho importante destacar, só pra gente expor como foi uma surpresa até dentro do kirchnerismo, a Cristina achava que a União pela Pátria ia perder a eleição, porque ela foi votar no domingo, quando foi no domingo de eleição, e saiu para votar, quando saiu da urna, né, teve lá a clássica entrevista, Cristina, você votou, como foi votar, não sei o quê, e ela começou a falar assim que votei, mas o Alberto Fernandes fez um governo péssimo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com esse governo, nunca fui escutada, nenhuma decisão foi tomada comigo. Então ela, assim, falou que não conhecia praticamente o companheiro de chapa, né? Mas ela falou isso, saiu no La Nación dias depois, porque ela acreditava que a União pela Pátria ia perder a eleição de forma contundente. E não, a União pela Pátria ganhou. Eu vou entrar aqui, daqui a pouco posso entrar em motivos de por que isso aconteceu, mas primeiro eu quero passar a bola para você, Miguel. Você ficou surpreendido, cara? O que você acha dos resultados em si? Cara, eu acho que tem diversos motivos que explicam, né, essa vitória no primeiro turno de Sérgio Massa. Eu acho que o Sérgio Massa também, em alguns aspectos, não é aquele peronista clássico, assim, né? Perfeito. Ele é um cara bem mais ao centro, assim, do que a Cristina, com certeza, até do que o Augusto. Alberto, sempre comete esse erro. Tem algum bloqueio com o nome dele. Do que o Alberto Fernandes. Então ele é um cara certamente mais de centro, mas que representa aí, né, a esquerda argentina com certeza nesse pleito. Qual é a questão que eu acho que é relevantíssima? A Argentina hoje é um país que, se não é o mais assistencialista da América do Sul, é um dos mais. E eu acho que, em diversos aspectos, nessas últimas semanas, a narrativa que foi criada está basicamente relacionada a isso. As pessoas lá estão com medo de perder, enfim, auxílios, bolsas,
E o impacto que isso teria na vida de inúmeras pessoas. Várias pessoas agora vão para a Argentina, eu acho que isso é um comentário comum, né? Agora ficou na moda ir para a Argentina. O pessoal tá vendo no Instagram, no TikTok, etc. Vão para a Argentina e falam, nossa, mas na Argentina não tem tanta gente na rua, né? O pessoal parece que tem menos pobre do que no Brasil. Falam isso, né? Abrem-se aspas aqui. Verdade, lá tem muito, o governo, assim, investe muito nessa assistencialismo na veia. Isso, efetivamente, é o que está contribuindo, esses gastos excessivos aí do governo, inclusive não só em nível federal, mas em nível estadual, porque tem um assistencialismo lá provincial, na verdade, nas províncias argentinas, que é muito inflado também. E existe um medo, efetivamente, do que cortes ou medidas propostas pelo Milei podem fazer com essas pessoas, que são um eleitorado assim considerável. E já escutei, vi diversas entrevistas acompanhando aí os jornais nos últimos dias da Argentina, com pessoas que falam exatamente isso. Olha, efetivamente a situação econômica aqui está muito ruim, mas é uma questão de sobrevivência para mim. Então, tenho medo do que pode acontecer com o Milei, por isso vou votar no Sérgio Massa. Inúmeras outras pessoas votam porque são peronistas e ok. Mas eu acredito que essa cultura, esse cultivo do medo e de escolher talvez assim, esse mal, entre aspas, aqui não estou falando que o Sérgio Massa é mal ou que o Milei é mal, hein, pessoal, mas esse mal eu já conheço. Então vou votar nele do que me arriscar efetivamente com o Milei. Então eu analiso dessa forma, não diria que eu fiquei necessariamente surpreso. Eu já tinha alguma convicção de que o Milei e o Sérgio Massa iriam efetivamente, né, para o segundo turno há algum tempo, na verdade. Então não diria que eu fiquei exatamente surpreso, especialmente pela ofensiva aí publicitária que a equipe do Sérgio Massa fez contra o Milei nas semanas que antecederam o voto. Foi mais do que efetivamente focar em se defender ou impulsionar o Sérgio Massa como candidato ou até atacar a Patrícia Bullrich. Foi um ataque assim mais direcionado por parte do quartel-general ali do Sérgio Massa com o intuito de tornar efetivamente essa narrativa do medo e de escolher algo que iria perpetuar a sobrevivência que a candidatura do Sérgio Massa conseguiu ter sucesso aí nesse primeiro turno. Sim, Miguel, eu concordo plenamente. Você entrou em pontos importantíssimos, cara. Primeiro que eu queria falar desse Sérgio Massa de esquerda, né? Porque o Sérgio Massa é uma figura, assim, que você falou de centro, uma figura que representa a esquerda nesse pleito, mas que é uma espécie de camaleão, cara. Porque em 2015 o Sérgio Massa conquista por aí 20% dos votos para ser presidente da República e perde, né? Chega em terceiro, o Maurício Macri chega em segundo, o Daniel Scioli, candidato da Cristina, chega em primeiro no primeiro turno. E o Massa, que antes do pleito, entre 2000, enfim, do primeiro governo da Cristina, foi chefe de gabinete da Cristina Kirchner. Em 2015 já era anti-kirchnerista, se apresentava como um peronista não kirchnerista na eleição. E no segundo turno ele era tão anti-Kirchner que quase declara apoio no Macri em 2015. Em 2019 ele também flerta com se lançar outra vez candidato à presidência, mas acaba entrando na frente de todos para, enfim, unir as esquerdas para tirar o Cambiemos e o Maurício Macri da presidência da República. Entra então nesse, enfim, na Albertoneta, como diriam na Argentina, no bonde do Alberto Fernandes, como primeiro candidato na lista da Frente de Todos para como deputado pela província de Buenos Aires, onde ele é claramente eleito, é presidente da Câmara no quase todo o governo do Alberto Fernandes, até no passado, quando ele é convidado para ser o super-ministro da Fazenda, o super-ministro da Economia, na verdade, que se juntou
3 ministérios, acho que Agricultura, Produção e Fazenda em um só, para dar para o Massa para ver se ele resolver a crise. Não resolveu, inclusive piorou a crise. Mas é isso, eu digo esse background do Massa para só mostrar que ele é um camaleão, né, cara? Ele vai em 2015 ser anti-kirchnerista para, em 2023, ser o candidato da Cristina Kirchner para a presidência da República, justamente por isso, porque ele é uma figura mais central, mais conciliadora, importantissimamente para declarar que ele não é kirchnerista. Apesar dele ser o candidato da Cristina, ser o candidato dos kirchneristas, ele não é kirchnerista. O Alberto, sim, ele é um peronista que atualmente está, enfim, colocou a manta K, mas ele não é K. Inclusive já se fala que se ele ganhar, vai começar uma deskirchnerização no peronismo em geral, porque ele agora é, enfim, a cabeça do peronismo. Mas outro ponto que explica a vitória do Massa é uma organização, a organização peronista que tem muita força na Argentina, muitíssima. Ela não foi tão mobilizada nas PASO, há quem diga que as PASO são as primárias, né, argentinas. Há quem diga que ela não foi mobilizada porque convinha ao Massa que o Milei ganhasse, para que as pessoas ficassem preocupadas realmente na possibilidade de um governo Milei. Mas toda essa estrutura peronista foi colocada assim, força máxima nesse primeiro turno. E isso tem a ver com mobilização, onde tivemos muitas passeatas, muitas assim, pessoas indo pra rua pedindo voto no peronismo. Tem a ver com comparecimento, porque o peronismo, assim, de várias eleições atrás, ele paga táxis, paga comida, paga assim, para ter uma infraestrutura para as pessoas irem votar, que assim, tá aí, eu não sei como é a lei eleitoral na Argentina, mas no Brasil estaria no limite da lei eleitoral, talvez até seria crime eleitoral, porque apesar de tecnicamente não ter uma pressão ali de entrar no táxi com o pessoal falando vai votar no Massa, é praticamente isso, né? Porque tá o peronismo está pagando para você ir votar e te dando um sanduíche. Então assim, tem aí essa questão do comparecimento e a fiscalização também é importante, porque o peronismo, ele, claro, é um país muito nacional, que tem força no país inteiro, ele tem gente, tem números para ter fiscais em todas as sessões eleitorais do país, o que não é o caso da Libertad Avanza e do Javier Milei, que é um partido que não tem essa infraestrutura, não tem essa capilaridade e não consegue ter fiscalização em todas as sessões eleitorais. Mas o último ponto assim dessa mobilização peronista que é importantíssimo mencionar é o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, que conseguiu uma vitória assim, contundente, foi reeleito no primeiro turno governador da província de Buenos Aires, e o fator Kicillof foi importantíssimo por Massa, onde ele cresceu barbaramente, principalmente no conurbano, ou seja, no conurbano de Buenos Aires, na grande Buenos Aires, foi ali o bastião do Kicillof, o bastião do Massa, onde ele cresceu surpreendentemente, onde está o maior colégio eleitoral do país, bem maior que acaba, que é a cidade autônoma de Buenos Aires, onde ali é um bastião do Partido Republicano, do Cambiemos. Mas você entrou, Miguel, nesse tema do medo, que é importantíssimo. Eu vou usar só exemplificar tudo que você falou num evento que aconteceu, que 2 dias antes da eleição, 2-3 dias antes, no espaço ali, na tela não do metrô, dos trens de subúrbio em Buenos Aires, onde indicaria quanto tempo vai demorar para chegar o trem, tem propagandas, coisas assim. Tinha uma propaganda oficial do Ministério dos Transportes dizendo o seguinte: o subsídio afeta você diretamente. Preço dos trens com Massa, 56 pesos. Preço dos trens com Milei, 1.100 pesos. Preço do trem com Bullrich, 1.100 pesos. Então, assim, isso foi muito criticado, essa propaganda na mídia argentina, mas funcionou, cara. Porque, assim, é isso, o fator medo. Você vai votar mesmo num Cambiemos, numa Liberdade Avança, para ter uma mudança total, maravilha. Mas você quer pagar 1.100 pesos pelo trem? Quem quer pagar 1.100 pesos? Quem depende do trem não quer pagar 100 vezes mais pelo trem, como seria o caso. Então, isso é, assim, uma das maneiras em que a campanha do Sérgio Massa entrou nesse tema medo contra o Milei. E também teve muita influência de marqueteiros brasileiros que foram contratados pela União pela Pátria, da campanha do Sérgio Massa, para, assim, fazer uma estratégia.
de medo, justamente, de como temos que defender a democracia, temos que parar a extrema-direita, coisa que também foi utilizada mesmo marqueteiros que foram contra a sua campanha do Gustavo Petro na Colômbia ano passado. Enfim, esse fator medo foi, assim, bem importante. Esses são os pontos que eu quero entrar, cara. Então, assim, dito tudo isso, a conclusão é essa. O Massa surpreendeu, o Massa levou em primeiro lugar, o Massa ficou a menos de 4 pontos de levado no primeiro turno, porque se chegasse a 40, teria mais de 10% de diferença do Javier Milei, levaria a eleição no primeiro turno. E agora falta pouquíssimo pro Sérgio Massa ser eleito presidente da República, apesar das pesquisas estarem dando, assim, um cenário competitivo. As primeiras pesquisas, logo dias após o primeiro turno, davam uma vantagem grande pro Sérgio Massa, de 6 pontos percentuais, uma deu 8, outra deu 10, mas agora elas estão, assim, mais parelhas. As últimas pesquisas estão dando aí a margem de erro. A mais recente dando uma vantagem de só 2,3 pontos para o Sérgio Massa. Aí dentro da margem de erro seria Massa 45,4, Milei 43,1. Então tudo indica que a eleição vai ser próxima. E antes de a gente entrar nas projeções, Miguel, acho que é importante também só falar rapidinho sobre como o Juntos pelo Câmbio derreteu, né? Porque era essa aliança de centro-centro, ou centro-direita, encabeçada pelo Maurício Macri lá em 2015 para expulsar os kirchneristas do poder, conseguiu, assim, feitos importantes, como ganhar do Daniel Scioli no segundo turno, conquistar a província de Buenos Aires com a figura da Maria Eugênia Vidal, pela primeira vez em, acho que 30 anos, a província foi governada por um candidato não peronista, mas implodiu. O Juntos pelo Câmbio implodiu, teve uma campanha péssima, escolheu uma candidata fraca, ao meu ver, que não conseguiu se despegar do Milei, não conseguiu fazer com que o argentino visse ela como uma opção melhor que o Sérgio Massa, que para mim foi impressionante, sendo que o Cambiemos já foi governo, então teria, assim, ser uma opção de mudança mais segura. E Juntos pelo Câmbio está implodindo, porque após a derrota dura no domingo retrasado, Maurício Macri e Patrícia Bullrich sem consultar, porque o Cambiemos uma, como dizem em inglês, uma big tent, né, cara? É uma grande aliança com diversos partidos tradicionais da Argentina, como o Partido Republicano, a proposta republicana, desculpa, tô falando partido, o programa inteiro é proposta. A União Cívica Radical, que é um partido mais antigo da Argentina, e a Coalizão Cívica, da Elisa Carrió. O Maurício Macri e a Patrícia Bullrich declararam apoio ao Milei no dia depois da eleição, sem consultar os parceiros de coalizão. Então, o radicalismo representado pelo Martín Lostel e o Gerardo Morales estão, assim, enfurecidos com essa decisão. A Coalizão Cívica da Elisa Carrió também está furiosa com isso. Ambos os partidos declararam que não vão apoiar o Milei, tampouco o Massa, mas não vão apoiar ninguém. E o Juntos pelo Câmbio está aí, parece implodir. Então, assim, de uma maneira até similar ao que a gente viu no Brasil, a centro-direita tradicional, né, no Brasil ser o PSDB, que talvez na Argentina seria o Juntos pelo Câmbio, está sendo tomado por uma direita mais radical. Mesma coisa aconteceu no Chile. Tô falando aqui há muito tempo, Miguel. Vou passar a bola para você. O que você acha de tudo isso que eu expus aqui? Cara, eu acho que muito na Argentina é engraçado isso, né, cara? Porque acho que vale até a pena você, que é um grande estudioso, até mais do que eu, sobre política argentina, falar mais sobre o peronismo antes da gente finalizar esse bloco, cara, porque o peronismo, de fato, acho que é um big tent por si só, né? Existem, cara, hoje em dia a gente vê efetivamente o peronismo como sendo algo, uma ideologia de esquerda, mas não é. A verdade é que efetivamente não é. Peronistas incluem pessoas como o Carlos Menem, por exemplo, né, que, cara, liberal, né, efetivamente liderou privatizações, políticas cambiais, então, que inclusive já foi citado efetivamente por Sérgio Massa como uma das, se não a sua maior influência política. Isso é verdade, tem entrevistas nas quais Massa cita Menem como uma influência política, o que demonstra efetivamente que ele não é aquele político de esquerda clássico, certamente.
Mas eu acho assim. Já agora eu não vou me lembrar exatamente aonde foi. Eu creio que foi no Poder 360, efetivamente. Mas um artigo super bom, vou até pesquisar aqui para ver se eu encontro um nome para indicar. Seria esse aqui? É o famoso efeito Orloff, né? O efeito Orloff é uma menção a aqui, ó, efeito Orloff, o artigo do Thomas Trauman. Pesquisem aí, pessoal, publicado em 2019. Thomas Trauman, efeito Orloff, Poder 360, vai aparecer. Orloff, a vodka, isso aqui não tem nenhuma publicidade da Orloff, hein, mas aceitaríamos, no qual tinha uma propaganda onde aparecia uma pessoa, né, agradecendo ao seu eu do passado por ter tomado Orloff, que era uma vodka muito pura, que não ia dar dor de cabeça, deixar com ressaca. E o slogan era Orloff, né? Eu sou você amanhã. Então, se você não beber Orloff, você ficava com ressaca, estragado, sei lá do que, e Orloff você ficava tranquilo. E esse artigo do Thomas Trauman fala sobre isso. Efetivamente, o nome do artigo é Bolsonaro deveria estudar Macri e fazer tudo ao contrário. Porque a Macri tinha acabado de perder, Bolsonaro estava entrando no poder. Agora, efetivamente, é até engraçado, né? Porque as eleições do Brasil e da Argentina ocorrem, cara, quase como pêndulos. Essa é a verdade. Eu não sei se o Massa vai ganhar, acho que tem chance, mas tem chance do Milei ganhar também, e seria aí essa volta pendular aí. Efetivamente, é uma pessoa, um candidato mais de uma direita mais linha dura, né, como já tivemos aqui no Brasil recentemente. Então, é interessante isso, acho que a queda de alguns partidos mais tradicionais de centro-direita no Brasil, e isso ocorrer na Argentina, é mais uma nítida relação desse efeito Orloff na política brasileira e argentina, cara. Já conhecia o efeito Orloff, cara? Não conhecia, querido, não conhecia o efeito Orloff, mas assim, partindo do que você me perguntou do que é o peronismo, cara, é muito difícil explicar, porque o peronismo, assim, é um movimento que efetivamente mora dentro do Partido Justicialista argentino, que é uma espécie de, como você falou, talvez a maior barraca, the biggest of tents, né, da Argentina. É uma espécie, assim, se fazer um paralelo mal comparando com o Brasil, um MDB com muito maior capilaridade na Argentina, com ao mesmo tempo com uma forte culto de personalidade ao Juan Domingo Perón, que seria uma espécie de Getúlio Vargas argentino, assim, outra vez mal comparado. Como se, não é efetivamente o varguismo também, é que eu acho que é até maior efetivamente na Argentina, cara. Eu acho, não sei o que você considera, né? Mas Getúlio Vargas hoje, vários partidos usam a figura de Getúlio, né? O PTB e o PDT, né, desses dois partidos se consideram aí, cara, os grandes herdeiros de Getúlio Vargas, e tem, né, ideologias diferentes também. Né? O PTB hoje é de direita, o PDT é de esquerda. Então, se assemelha, certamente, né? Mas eu acho que o peronismo isso você falou, uma capilaridade imensa na Argentina, efetivamente. Imensa, ele tem vários braços, né, cara? Porque assim, desde 2003, quando sobe, desculpa. Inclusive uma espécie de Ataturk, mal comparando na Turquia. Você vê, a Turquia acabou de fazer 100 anos agora, na República da Turquia, de fato. Isso. É impressionante como todos, sem exceção, dos políticos na Turquia clamam ser herdeiros do Ataturk, né? O Erdogan, que agora chegou a 20 anos no poder, né? Se classificava antes como um anti-Ataturk, né? Efetivamente estava liderando aí algumas reformas mais conservadoras, abrindo mais mesquitas, etc.
Hoje em dia ele mudou a narrativa. Ele está usando o Atatürk como um herói de guerra, um símbolo de nacionalismo, mas ele está, né, incorporando aí essa herança do Atatürk. Mas, desculpa, eu estou fazendo esses paralelos, não é necessário, pode falar sobre o Peru. Não, mas são bons, cara. Mas no que eu tava entrando é isso. É uma figura. O partido justicialista tem o peronismo aí dentro, e o peronismo tem diversas faces, né, cara? Que não você entrou nessa diferença do PDT com PDT e o P. Partida PTB, desculpa. Os dois clamam a herança de Vargas. Várias faces do PJ e do peronismo clamam também pelo Perón, mas assim, com ideologias diferentes. Porque assim, desde 2003, quando sobe o Néstor Kirchner à presidência da Argentina, é o kirchnerismo que manda no peronismo. É o que realmente está no controle, né? A Cristina, depois da morte do Néstor, a Cristina pegou esse manto do Néstor, do Perón, e manda e desmanda dentro do Partido Socialista, e manda no peronismo com a forte assistência, com a forte força, seria difícil, mas com a força que tem a La Cámpora, que é a parte mais kirchnerista dentro do peronismo. Assim, eles que tomavam as maiores decisões. Mas, como o Alberto Fernandes é kirchnerista, que era muito próximo do Néstor, teve um governo péssimo, eles tiveram que escolher um peronista, assim, que claro, isso que é difícil de explicar. O Sérgio Massa é um peronista não kirchnerista, mas ao mesmo tempo ele representa o kirchnerismo na eleição, para você ver como é complexo o peronismo, e o próprio, que nem eu falei, o quarto colocado nas eleições foi o Juan Schiaretti com 7%, que é também do Partido Justicialista, mas ele é um peronista não kirchnerista, que não está representando o kirchnerismo. Então, assim, tem várias faces do peronismo, várias faces do Partido Justicialista, e é, assim, até difícil, assim, racionalizar e explicar como elas andam mão em mão. Mas, em geral, o peronismo, assim, mais raiz, para usar esse termo mais informal, está com o Sérgio Massa na eleição, e foi a mobilização do peronismo que deixou o Massa ganhar. E só assim, saindo um pouquinho do peronismo, que é outro ponto que eu queria entrar, que o Massa eu vi um artigo no La Nación também muito interessante, dizendo que o Massa, assim, ele realmente tomou a União por la Pátria, assim, que é a coalizão peronista, kirchnerista, de assalto, e manda e desmanda, e é isso, assim. Ele mandou a Cristina calar a boca, para não usar um termo assim um pouco mais manso, mas mandou a calar a boca, ela calou, ela ficou assim 2-3 meses sem falar nada. Foi para Rio Gallegos, na Patagônia, e ali ficou quase não se manifestando, nem pró nem contra o seu candidato. Mandou o Alberto Fernandes viajar, e foi praticamente só isso que o Alberto Fernandes fez nos últimos 2-3 meses, e foi viajar o mundo, foi assim, fazer visitas, enfim, e não participou nem um pouquinho da campanha. E esse é outro ponto, e o ponto mais importante desse malabarismo, desse truque que o Massa usou, foi ele conseguiu convencer o eleitor argentino de que ele não é parte do governo. Como se o Milei tivesse que se explicar. O Massa não se explicava, o Massa atacava, que é algo assim impressionante, usando o que ele era o ministro da Fazenda, numa inflação de 3 dígitos. Então, assim, o Massa realmente conseguiu fazer uma campanha muito bem contra o Milei, escondendo as partes piores do governo, do oficialismo, né, do governo do Alberto Fernandes. Perfeito. E eu acho que não tenho mais nada a declarar, vamos fechar esse bloco, meu amigo. Antes de terminar, vamos só então cravar aqui. Como você acha que vai ser o segundo turno, meu cara? Putz, cara. Lembrando que Patrícia Burrit declarou apoio incondicional ao Milei. Patrícia Burrit e Maurício Macri estão fazendo campanha pelo Milei, e ela conseguiu 23% dos votos. Eu vou começar então. Eu vou dar a vitória pro Massa. Eu acho que assim, outra vez, a capilaridade, a força do peronismo vai agir mais uma vez, mas vai ser apertado. Eu acho que o Sérgio Massa vai levar a seleção com 52% dos votos. Quantos por cento dos votos? 52% e 48% o Javier Milei. Vai ser próximo mesmo. Acho que vai ser próximo também, cara. Às vezes até um pouco mais próximo do que isso. Eu tenho a impressão também de que o Sérgio Massa leva, mas bem próximo, cara. Bem próximo.
Eu não me arrisco a dizer assim, mas efetivamente nível das eleições de 2022 que tivemos aqui no Brasil, cara. Concordo. Eu tenho a impressão de que o Massa tende a levar ainda também. Mas veremos. Eu não ficaria surpreso se o Milei vencesse. Eu também não. Perfeito, então vamos fechando esse bloco e passando para o último bloco dessa primeira parte, o arremate. Começando então aqui nosso terceiro bloco, nosso arremate. Lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa podcast, a divisão de podcast de Jornal Digital Poder 360. E agora nesse terceiro bloco, depois de falar muito de Argentina no primeiro e segundo, vamos falar aqui da Copa do Mundo do Rugby de 2023. Uma pena, né, meu caro Miguel, que não conseguimos trazer dessa vez o editor-chefe do portal do Rugby, Vitor Ramalho, que participou do 20º episódio aqui do podcast por Humanas, quando falamos da Copa do Mundo de Rugby de 1995, o Nelson Mandela, África do Sul, um episódio muito legal. Temos que ter o Vitor de volta para comentar um pouco mais de rugby, então mandamos aquele abraço para Vitor Ramalho. Um abraço. Que participou muito bem aqui do nosso episódio em 2021, o episódio, então já tem um tempinho que o Vitor está aqui com nós. Mas é isso, cara. Começando aqui falando sobre a Copa do Mundo de Rugby 2023, é importante ressaltar que a Copa foi disputada na França. E eu vou aqui rapidinho, Miguel, passar a lista dos países que estavam na competição esse ano, porque se classificaram a França, claro, como país sede, Nova Zelândia, Itália, Uruguai, Namíbia, Irlanda, África do Sul, Escócia, Tonga, Romênia, País de Gales, Fiji, Austrália, Portugal, Geórgia, Inglaterra, Argentina, Japão, Samoa e o Chile. Foram os países aí classificados para a Copa do Mundo de Rugby de 2023. As cidades sedes também aí na França foram Paris, Lille, Nantes, Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, Toulouse, Marseille e Nice. Então essas foram as cidades sedes. E eu acho importante, cara, acho interessante ter que falar que vários dos estados usados para a Copa do Mundo de Rugby são estados de futebol, para não dizer quase todos. Porque, por exemplo, o estádio sede em Paris foi o Stade de France, onde joga efetivamente a seleção francesa de futebol. Eu acho que efetivamente todos os estádios são multiuso, na verdade. Perfeito. Porque também foi em Lyon, foi o estádio do Olympique de Lyon, em Marseille foi o Velodrome, me parece, aqui pela foto. E cheios os jogos, né, cara? Eu tava olhando as fotos, eu assisti poucos jogos, na verdade. Acho que assisti 3 jogos da Copa do Mundo de Rugby esse ano, mas, cara, todos cheios, impressionante, assim. Justamente. Então, todos os estádios aí da França foram estádios multiuso que, assim, enfim, tem forte capacidade. Por exemplo, o Stade de France aí tem capacidade para 80 mil e acho que estava cheio na final. Então, realmente, a França abraçou o torneio, né? A França, outro país que eu não sabia que tinha essa afinidade com rugby, mas tem, né, cara? Porque a França saiu, assim, mais ou menos bem, caiu na primeira fase do mata-mata, mas classificou o primeiro do seu grupo, mas caiu para o campeão, que foi assim, vou dar o spoiler, né, que foi a África do Sul, e porque o Miguel estava falando que aí, né, que a Nova Zelândia é o Pelé do é o Pelé do rugby, mas a África do Sul atualmente é a maior campeã da Copa do Mundo, é verdade, com 4 títulos, né, cara, ultrapassou aí a Nova Zelândia. É que a África do Sul vem aí numa guinada muito positiva, cara. Acho que desde o último ciclo aí da Copa de 2019 também, a África do Sul vem construindo algo bem bacana, assim. Até se você for considerar o ciclo de 2015, a África do Sul ficou em terceiro lugar, então já foi uma boa performance. Mas em 2019 a África do Sul vence assim de forma convincente, até eu diria, a Copa do Mundo, igualando aí a Nova Zelândia com 3 títulos, e esse jogo agora em Saint-Denis, a final dessa Copa do Mundo entre Nova Zelândia e África do Sul, foi disputadíssimo. Eu acho que com louvor para definir quem era
o Pelé, talvez, do esporte. Ele fala aí, brincando efetivamente, né, que a Nova Zelândia é o Pelé do esporte, porque eu acho que é uma seleção que marca, né, os All Blacks, se bem que os Springboks também, que é a seleção da África do Sul, marca bastante, tem jogadores históricos de ambos os lados, então são duas seleções que representam, eu acho que o melhor do esporte, efetivamente. Perfeito, cara. Então acho que a gente pode entrar aqui então nos resultados da Copa do Mundo do Rugby, caso para passar essa para os nossos ouvintes, porque no Grupo A passou a França, que eu havia comentado, com 18 pontos em primeiro lugar, e Nova Zelândia em segundo com 15. No Grupo B passou a Irlanda com 19 pontos e a África do Sul com 15. A África do Sul então classificou em segundo do seu grupo. No grupo C, classificaram-se País de Gales com 19 pontos e Fiji com 11. A Austrália não conseguiu se classificar, empatou em pontos com Fiji, mas caiu aí nos critérios de desempate. No grupo D, classificou-se a Inglaterra, em primeiro com 18 pontos e a Argentina em segundo com 14. Então assim, outro ponto interessante é que a única seleção não diretamente colonizada pela Inglaterra que classificou-se foi a Argentina e a França, porque África do Sul, Fiji, Inglaterra, enfim, né, claro, Nova Zelândia, Irlanda e País de Gales são ou a Inglaterra ou colonizados ou com fortes afinidades aí com o Commonwealth até o dia de hoje. Então essa foi efetivamente as quartas de finais, porque não existem oitavas na Copa do Mundo de Rugby, onde Gales enfrentou a Argentina e foi derrotado por 29-17 pela Argentina. No outro lado, a Irlanda venceu, aliás, a Nova Zelândia venceu a Irlanda 28-24, a Inglaterra venceu o Fiji por 30-24 e a França caiu pela África do Sul por 1 ponto, ganhou por 29-28 contra os anfitriões. E aí, nas semifinais, a Argentina tomou uma serena paulada dos All Blacks, perdeu de 44-6, ou seja, realmente os All Blacks demonstrando sua superioridade forte em cima dos Pumas argentinos. E do outro lado, outra vez disputadíssima, a Inglaterra foi derrotada por 1 ponto pela África do Sul, perdeu de 16-15. E a grande final, como eu já havia mencionado, disputado aí em Paris, no Stade de France, foi vencida pela África do Sul, jogo disputadíssimo, 12-11 vencido pela África do Sul, e na disputa de terceiro e quarto, a Argentina chegou em quarto, perdeu de 26-23 ante a Inglaterra, outro assim, jogo mais ou menos disputado. Algo a comentar, Miguel, sobre esses resultados em si, da Copa do Mundo de Rugby? Cara, eu acho que torcendo ainda pela classificação aí da seleção brasileira, né? Os Tupis, como eles são conhecidos, a nossa seleção de Rugby Football Union aí, que, enfim, é uma situação complexa e o Brasil fez um jogo de vida ou morte, né, contra o Uruguai em 2021, que selou aí a não participação do Brasil na Copa do Mundo de Rugby, e tem sido assim difícil crescer o esporte no país, mas acho que a passos lentos o Brasil vem se tornando cada vez mais importante nessa área. Esse torneio contou com a primeira participação da seleção chilena na Copa do Mundo de Rugby, que é algo relevante ainda para o esporte no nosso hemisfério aqui, certamente, na verdade, até na nossa região, no hemisfério é o melhor hemisfério, na verdade, né? Temos a Nova Zelândia e a África do Sul, mas na nossa região foi muito relevante contar com a participação da seleção chilena. A seleção chilena, que é verdade, não foi bem, perdeu todos os seus jogos, mas, cara, participar é sim relevante. Pô, fez aí jogos, enfim, não foram todos bons jogos, mas
Contra o Japão, perdeu de 42-12, 43-10 para Samoa. São 2 resultados assim dentro do panorama e diferença técnica até respeitosos. 71-0 contra a Inglaterra, realmente é difícil, mas tudo bem, a Inglaterra ficou em terceiro lugar, então é isso. Acho que é interessante ver aí a participação das seleções da América do Sul. O Uruguai também, que não foi muito bem, né, no grupo só venceu na Namíbia. Como eu falava, só evidencia aí essa disparidade entre as seleções da América com a Argentina de fato, né? É isso, querido. Eu, assim, só pra fazer uma piadinha aqui, a Inglaterra nem no rugby consegue take it home, né, cara? No futebol e no rugby decepcionando. Perfeito, então vamos fechar aqui esse primeiro bloco, meu amigo. Podemos fechar. Então fechamos aqui a nossa terceiro bloco do podcast Boleiros de Humanas e passando agora para o nosso quarto e primeiro da segunda parte. É isso mesmo. Você tá ouvindo no YouTube, deixa o vídeo rolando, né, Gui? Mas você tá ouvindo no Spotify, etc. Aí, cara, Apple Podcasts, não sei. Clique em cima e embaixo para ouvir a segunda parte, que é sempre muito boa, galera. A gente tem o nosso shootout, jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que a gente conversou aqui hoje. A gente responde entre si, você responde de casa. Por fim, temos as alternadas. Esse é o bloco, assim, meu predileto, cara. Mentira, o shootout que é, mas as alternadas é muito bom também. Que é um debate aqui, cara. Eu e o Gui, a gente vai conversando. Esse episódio tá muito bom, tá muito resenha, eu diria, mas as alternadas é sempre uma coisa diferenciada. Então, conto com vocês, cliquem aí ou deixem o vídeo rolando que a gente volta em instantes, tá bom? Fechou. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos voltando aqui, cara, com o nosso shootout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas. É uma pena, hoje não temos Gabriel Franco aqui para fazer as suas perguntas sempre muito bem pontuadas e clássicas, cara. Hoje vamos ter, então, só 2 perguntas. Eu respondo, Gui, você responde, e a gente pode efetivamente... Eu vou estar torcendo por um empate hoje, cara. Quero acertar a sua, espero que você acerte a minha. Pode começar aí, cara. Maravilha, meu caro. Minha pergunta é simples. Eu falei um pouco na minha parte, então talvez seja essa a resposta se você já não sabia. Porque bem possível você já sabe a resposta de qualquer maneira. Nós falamos aqui das eleições de 2023 na Argentina, né, meu caro? Mas em 2015... quando Maurício Macri foi eleito presidente da Argentina, ele ganhou no segundo turno por 51,3% dos votos, ou seja, foi bem perto essa eleição também. Porque no primeiro turno quem ganhou foi justamente um candidato peronista, que venceu o primeiro turno por 37,46% dos votos contra 34% do Maurício Macri no primeiro turno. Foi só então aí no segundo turno que venceu aí o candidato Maurício Macri. A minha pergunta então, com esse preâmbulo, é o seguinte: quem foi o candidato peronista derrotado na eleição argentina de 2015? Seria ele Daniel Scioli? Seria ele Axel Kicillof? Seria ele Agustin Rossi? Ou seria ele Matias Lamens? Vou te dar uma dica. Ou ele foi depois e é atualmente embaixador no Brasil. É o Daniel Scioli, não? Perfeito, Daniel Scioli, que foi derrotado por pouquíssimo em 2015, mesmo tendo ganhado o primeiro turno, e é isso que os apoiadores do Javier Milei estão torcendo para acontecer de novo. Eles dizem aí, repetir 2015, quando o peronismo ganhou no primeiro turno, mas perdeu por pouco o segundo. Perfeito, cara. Meu amigo, a minha pergunta é muito simples para você, cara. Poucos sabem disso, talvez no Brasil, mas o rugby tem uma proximidade tão próxima com o futebol que a principal competição europeia continental de rugby
também se chama Rugby Champions Cup, assim como a nossa Champions League do futebol. A Champions Cup do rugby conta aí com times da Inglaterra, França, Irlanda, Itália, Escócia, País de Gales, já tendo contado também com times da Romênia, e agora, a partir de 2022, também conta com equipes da África do Sul. Como eu falei, isso acontece muito no rugby, né? Como não é praticado em todos os países em nível regional, por vezes eles são forçados a trazerem aí equipes de outros continentes. De toda forma, a pergunta é muito simples, Gui. Qual time é o maior campeão da European Rugby Champions Cup, sendo o torneio disputado aí pela primeira vez em 1995 como a Heineken Cup? É tão próximo aí a relação que até a Heineken patrocina também. Seria aí o maior campeão: o Bath da Inglaterra, o Ulster da Irlanda, o Toulouse da França, o London Wasps da Inglaterra ou o Munster da Irlanda? Difícil pergunta, complexa. Cara, eu vou chutar assim, sem nenhuma convicção que ele é inglês, então eu vou tirar o Toulouse, Ulster e Munster, que vai ficar entre Bath e Wasps. Será que é de Londres? Não sei, acho que Wasps seria um nome assim, um apelido tão assim marcante que talvez eu tivesse ouvido na minha vida se fosse o maior campeão. Então eu vou de Bath, cara. Vou chutar A de Atlético Mineiro, o Bath. Bom, muito bom. Infelizmente você está errado, cara. O Bath já foi campeão em 1997, tem um título. O Ulster da Irlanda já foi campeão uma vez também, sendo campeão da temporada de 1998-99. Já o London Wasps venceu em 2003, vencendo também em 2006, 2007, 2 títulos para o London Wasps. Por fim, o Munster é um grande campeão também. O time irlandês venceu em 2005, depois de novo em 2007, e tem 2 títulos também. Agora, o maior campeão é o Toulouse, com 5 títulos. O time francês foi campeão em 1995, primeiro torneio, depois venceu de novo em 2002, novamente em 2004, novamente em 2009, e o último título do Toulouse veio efetivamente em 2020 e 2021. Ou seja, o Toulouse, com 5 títulos, é o maior campeão aí da Rugby Champions Cup, cara. Sou bom demais, né? Eu venci essa. Cara, logo que eu tirei de cara. É mais difícil, eu tenho que ser honesto, cara. Eu devia ter pego isso, né, cara? Porque eu aprendi hoje que a França é boa no rugby. Pela segunda vez. Não só chegando nas quartas na Copa, mas o Toulouse é uma máquina da Europa. Então agora nunca mais vou esquecer da superioridade francesa no esporte inglês. É isso então, cara. Espero que vocês em casa tenham acertado as duas também. E agora vamos passando para o nosso último bloco desse nosso episódio, as alternadas. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso último bloco aqui da segunda parte do episódio de hoje, nós que falamos tanto sobre a Argentina, as eleições que estão acontecendo no país, vamos também tratar efetivamente de um eventual resultado e o que isso pode simbolizar para a relação entre a Argentina e o Brasil. Como sabemos, a Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Hoje a Argentina, se eu não me engano, Gui, corrija-me se eu estiver errado, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E efetivamente é uma relação muito próxima em diversos aspectos entre Brasília e Buenos Aires.
Você acredita, Guilherme Ribeiro Paturi, considerando o atual mandatário Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente do Brasil, que tem aí uma boa proximidade com Alberto Fernandes, ele foi visitá-lo, Alberto Fernandes veio à sua posse, é uma relação bem amistosa entre os dois presidentes. Caso Milei, que é o que alguns analistas classificaram como o Bolsonaro argentino, entre aspas, que inclusive recebeu apoio aí de Bolsonaro e alguns de seus apoiadores, né, nessas eleições. Caso Milei venha a ser eleito, você acredita que a eleição deste candidato pode afetar em algum nível a relação entre Brasil e Argentina? Sim, não, talvez, e por quê, meu amigo? Cara, acho que assim, no comecinho aqui, eu só queria falar sobre essa proximidade do Alberto com o Lula, que também é parecido com a do Massa com o Lula, que o Massa tem uma boa relação com o Luiz Inácio Lula da Silva, já se encontrava várias vezes, e o Lula, assim, ofereceu sua ajuda aí pro Sérgio Massa, ofereceu seus pitacos pro ministro da Fazenda, ministro da Economia, desculpa, da Argentina, e disse pro Massa, não sei se isso é enfim, se isso aconteceu de fato, mas eu li que o Lula teria dito ao Sérgio Massa parar de tentar juntar dólares e começar a juntar votos, para ele parar de ficar só nessa de ser um bom ministro da Fazenda e começar a tocar a campanha com mais seriedade. Foi essa o que saiu aí, que o Lula teria dito ao Sérgio Massa. O Massa, que até assim, um pequeno divagando um pouquinho, é tratado pela mídia argentina já há alguns meses como efetivamente o presidente argentino, Alberto Fernandes, completamente relegado ao escanteio. Assim. O Sérgio Massa, que agora estava tendo uma crise de desabastecimento de gasolina na Argentina, com as empresas de petróleo não abastecendo os postos e deixando a gasolina acabar, esperando aí uma possível devaluação do peso. O Sérgio Massa foi na televisão tem uns 2 dias atrás ameaçar as petroleiras e falar que o governo não ia aceitar isso. Então, assim, o Massa já se porta como presidente da nação, apesar de aí ser só candidato no ministro da Fazenda. Agora, entrando no que você falou, Miguel, todo mundo já leu, né, as declarações assim fortes que o Milei disse acerca do Brasil. Lendo aqui diretamente, meu caro, o que ele disse, ele falou que Lula vou traduzindo aqui, hoje é um esquerdista selvagem que apoia ditadores. Então é isso que ele falou do presidente da República, e falou, além disso, que não fará pacto com comunistas e classificou o Brasil como um país comunista. Falou também que romperia relações diplomáticas aí com o Brasil, com a China e com a Venezuela, porque seriam aí 3 países comunistas. Dos 3, acho que o único, assim, nenhum deles talvez o que mais chegue perto é a Venezuela, né? Impressionantemente. Mas, dito todo assim, saindo da retórica, o Milei já acalmou, tá? O Milei tá aqui no segundo turno, já viu que ele chegou ao seu limite, 30% é o limite do Milei loucão, o Milei que fala com a motosserra, que não sei o que polarização, enfim, órgãos, é o 30%. Ele não vai conseguir mais disso se ele ficar nessa. Então ele já tá, cara, como diriam no Brasil, o Javierzinho, o paz e amor, né, cara? Ele já tá aí posando com o Macri, falando que vai dar um ministério para a esquerda, tá falando que a Burrit vai ser ministra no governo dele, sendo que há 3 semanas ele falou que a Burrit é uma montoneira assassina. Então é isso, né, cara? Ele tá aí moderando o discurso, também moderou o discurso em relações internacionais, já não vai romper relações diplomáticas com ninguém. Então é isso, cara. Eu acho que se o Milei for eleito, claro, o Brasil não vai ter uma relação tão próxima como é hoje, porque o Milei e o Lula não são amigos. E assim, não diria dificilmente, mas provavelmente não serão amigos, né? Vai ser uma relação mais fria, um pouco mais distante. Mas não vai ter um corte de relações, duvido que o número de exportações e importações caia dramaticamente, duvido muito. Eu acho que os 2 países
assim, o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina, e a Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, eu acho que isso vai se permanecer de forma muito similar, né, Miguel? O Sem-Off falou que os dois países dependem muito um do outro, eu concordo completamente. Você entrou, assim, no tema do Bolsonaro, que até acho que você talvez queira falar aqui, que também tem uns paralelos aí. Com certeza. Eu acho que eu até cometi um gafe, a Argentina é o segundo maior parceiro do Brasil, o terceiro, após China e Estados Unidos, mas é relevantíssimo, assim, pô, acima de países europeus, assim, muito importantes, outros países aí dos BRICS, como a Índia, a Rússia, que tem muito comércio com o Brasil. Então vejam a importância da Argentina, cara, a troca de, enfim, alimentos, carne, cereais. A Argentina produz muito trigo, eles são um dos maiores produtores de trigo do mundo. Então é importante sim essa relação e ela será mantida para ambos os países. Eu acho que isso é meio inegável, cara. Um país que integra também o Mercosul, que no governo Lula tem, assim, ele tem buscado colocar mais importância aí nesse bloco regional. Milei já, enfim, tinha considerado outras possibilidades, né? Ele falou abertamente até que talvez não priorizaria o Mercosul, mas veremos, efetivamente, essa relação Brasil-Argentina bilateral é muito importante para os dois países. Acho que dificilmente algo deste cunho iria afetar a balança comercial em algum aspecto relevante. Tivemos aí equiparações de políticos dos mesmos, enfim, de proximidades ideológicas, como Macri e Bolsonaro, não idênticas, tá? Mas proximidades, também diferenças. Efetivamente, quando Macri perde a eleição em 2019 e assume Alberto Fernandes, é uma diferença assim absurda para o Bolsonaro, mas Bolsonaro se encontrou com Fernandes, visitou, recebeu ele em cúpulas em Brasília também, e efetivamente, por mais que eles discordassem, a relação entre os dois países continuou a crescer. E isso é um indicativo muito claro que mesmo se Milei vencer as eleições na Argentina, as relações entre Brasil e Argentina permanecerão quase que inabaláveis, pelo que eu imagino historicamente entre a relação desses dois países. É verdade que existem algumas proximidades e alguns projetos que talvez fiquem um pouco mais dificultosos, né? Quando o Lula assume e começa a fazer estudos efetivamente de investimentos com o BNDES, com a sua nova administração, muito se falou e criticou até no começo por uma parte da sociedade de um projeto de investimento na Argentina de gás de xisto na província, lá na região de Vaca Muerta, no qual o Brasil iria investir efetivamente para retirar esse gás de xisto efetivamente. Acho que projetos assim com colaborações e investimentos internacionais e cooperação entre os dois países, talvez esses sim demorem um pouco mais para sair. No entanto, o comércio entre os dois países continuará assim crescendo e acho que dificilmente algum grau de dificuldade permeará por causa da eleição ou não de Javier Milei. Eu concordo, cara, só de encerrar, eu concordo com você, eu acho que a parte dos temas de cooperação, assim, muito específicos e conjuntos, né, como essa de Vaca Muerta, enfim, outros, vão ficar mais difíceis, talvez um pouco mais paralisados caso ganhe o Javier Milei. Mas assim, tal como foi o Bolsonaro, acho que mais do que tudo vai ser não um distanciamento, mas vai esfriar a relação, né? Porque uma coisa que, por exemplo, o Bolsonaro fez é uma coisa mais simbólica, mas sempre a primeira viagem de um presidente eleito, presidente brasileiro, era para Buenos Aires. Apesar de ser o Maurício Macri ainda presidente quando assumiu o Bolsonaro, ele foi para Santiago visitar o Penha. Agora fiquei Santiago Penha, agora fiquei, caramba, esqueci o nome do ex-presidente do Chile. Eu acho que era Penha. Piñera, desculpa. Pinheira, o nome do presidente.
que era mais visto como mais direita que Maurício Macri, então o Bolsonaro foi lá ver o Pinheira. E o Alberto Fernandes retrucou, porque também era... Na Argentina acho que era menos claro isso, mas geralmente a primeira viagem era para Brasília. O Alberto Fernandes foi, assim, como candidato, já como presidente eleito, ele visitou a cidade do México primeiro, porque tinha uma aproximação com o AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente do México. E como presidente, efetivamente, a primeira viagem do Alberto Fernandes foi para Israel. Você vê aí como na Argentina talvez não foi considerado muito a Brasília tão de cara. Mas é isso, assim, eu acho que fora, como você já bem mencionou, termos de cooperação, termos mais simbólicos, de uma aproximação do Cone Sul, o mais provável é que na parte comercial, na parte econômica, na parte, enfim, de temas mais macroeconômicos, a relação fique bem parecida, apesar da retórica talvez ser um pouco mais alta, como era o Bolsonaro falava de tudo aí, do Alberto Fernandes. Mas no fim do dia, a racionalidade das relações diplomáticas do Itamaraty, que é assim, uma das melhores corporações diplomáticas do mundo, é a que vai levar a melhor. Querido, você está mutado. Obrigado, cara. Muito bom. Acho que podemos fechar aqui com a sua opinião, a sua declaração. Acho que efetivamente concordamos no sentido de que não mudará muito em termos de comércio entre os dois países. Então, gostaria, em nome aqui do Boleiro de Humanos, de agradecer você que ouviu até o final aqui desse nosso episódio, cara. Comenta, compartilha, dá o joinha, curte, dá joinha para baixo se você não curtiu. E deixe seu comentário pra gente ver, galera, se vocês querem ouvir algum tema específico aí nos próximos episódios do Boleiro de Humanos, o que vocês acharam ou não desse episódio, vai ser muito importante contar aí com o feedback de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Conto com vocês e até a próxima.